pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa Masterclass e hoje eu quero falar sobre honorários advocatícios. Confesso para vocês que eu já até deixei de ganhar honorários por conta do meu contrato, né, de prestação de serviço e de como ele estava elaborado. Com o passar do tempo, eu prestando atenção na minha atividade, né, como o meu serviço é prestado e como o meu cliente se portava em relação a essa prestação de serviço, eu pude adaptar o contrato e colocar algumas cláusulas que passaram a me proteger em determinadas situações. E eu quero justamente compartilhar essas dicas com vocês aqui nesse vídeo de hoje. Pessoal, a primeira coisa mais importante é sempre façam contrato. Sempre. Nunca deixem de fazer contrato por dois motivos. Se você não tem Primeiro, pela legalidade da questão, né? Legalidade da cobrança, poder cobrar, poder executar, enfim, façam um contrato sempre. Esse é o motivo primordial e principal. Agora, existe uma outra questão também que pelo menos, eu vou diretamente nos contratos, é para ver ali o valor que eu cobrei do cliente, né? Se você não tem um sistema que utilize o controle de contratação de clientela, né? A gente fala bastante de sistema lá no nosso módulo de gestão de escritório. Então, se você não tem nada para controlar os honorários nesse sentido, você sempre vai ter que voltar em algo que foi redigido, né? Geralmente é o contrato de honorários. Então, duas questões. Primeiro, para dar legalidade à possibilidade de cobrança. A segunda questão é justamente para você ter ali catalogado o que você cobrou de cada cliente. É muito importante. Pessoal, e todo contrato, não é só o de honorários, mas estamos falando aqui dele, todo o contrato ele é passível de alteração. Não imagine, não coloque na cabeça de que você fez um contrato, ele ficou super bem redigido, que você nunca vai mudar ele. É sempre necessário prestar atenção no dia a dia do teu serviço, da tua atividade e verificar se ele continua sendo protegido pelo contrato que você firma com seus clientes ou até mesmo numa prestação business to business, enfim. O contrato ele sempre está aí para ser atualizado, melhorado e proteger cada vez mais você, a sua empresa, o seu negócio. E aí, pessoal, ao longo do tempo eu tinha um contrato, né, e eu percebi que eu precisava adaptar ele a algumas realidades. Por exemplo, muitas vezes, né, principalmente no início da advocacia, eu não cobrava para dar entrada em ação no juizado especial civil. E aí já aconteceu de eu dar entrada no processo, já perco o meu tempo desenvolvendo a inicial, distribuindo a peça, orientando o cliente. E aí, hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Hoje em dia a gente sempre cobra, né? Principalmente a consulta. Mas na época não fazia e aí dei entrada na ação, chegou na audiência de conciliação. Cadê o cliente? O cliente não apareceu. Processo arquivado. E aí a gente teve todo aquele trabalho lá e o escritório não viu nada, né, financeiramente falando. Percebendo isso, eu incluí uma cláusula no meu contrato de honorários que prevê que se o cliente deixar de comparecer em algum procedimento que é fundamental para o segmento do processo, ele vai pagar algo que seria ali uma compensação, uma diária, uma multa, enfim, um valor que seria para compensar o fato de que eu trabalhei no processo e, em tese, não teríamos mais ali possibilidade de trabalhar a título de sucesso, né, com base no êxito, porque não teria mais êxito, o processo foi arquivado quando é culpa única e exclusiva do cliente, tá, pessoal? Se ele justificar, né, teve que ir no médico de última hora, eu posso justificar isso para o juiz e o processo provavelmente não vai ser arquivado de toda forma. Então esse é o primeiro ponto muito importante, né? Um outro ponto de extrema relevância, pessoal, é que eu percebi nas ações de direito de família, quando eu entrava com uma execução, logo depois, mesmo antes do genitor ou da genitora, de quem estava devendo a pensão, saber que eu tinha entrado mesmo antes dele ser citado, na verdade, ficou sabendo, às vezes uma das partes foi lá e avisou, olha, entrou com a execução aí com o pedido de prisão. Aí a pessoa que está devendo alimentos, o que ela faz para se resguardar? Ela vai lá e paga, né, o valor na integralidade. Então eu tive o trabalho de entrar com a ação de execução, que aí geralmente, né, você pode fazer o contrato com base
no êxito da medida de execução, e aí você receber um proporcional àquilo, ou então somente trabalhar em cima da sucumbência. E aí o que eu geralmente oriento o cliente, né? De toda forma, você entrou com a execução, você vai ter que peticionar novamente, informando que aquela outra parte quitou, né? Fez a quitação de tudo, e o processo tem que ser extinto, né? O processo de execução. Entretanto, às vezes o cliente não percebia, ele não entendia que mesmo pela outra parte não ter se manifestado no processo, provavelmente foi a propositura da medida executiva que fez com que o devedor de alimentos ali fosse lá e, pagasse o valor na sua integralidade. Então, eu passei a prever também no meu contrato que, caso exista uma medida de execução e a parte, de alguma forma, ela esteja ciente de que essa medida foi proposta, que esse acordo tem que ser feito, que os honorários contratuais são devidos. Se, por um acaso, você não se sentir confortável de cobrar o seu cliente em relação a isso, saiba que, de toda forma, você vai ter que entrar no processo de execução e aí você pode pedir até para o juiz arbitrar ali os honorários sucumbenciais por conta da questão da medida executiva, né, a título de honorários advocatícios. Então, pessoal, muita atenção, sempre façam contrato, sempre. Aqui no escritório, basicamente, a gente já falou também dos conteúdos que está na nossa Masterclass sobre ter documento físico, documento digital. Então, assim, muitos documentos aqui no escritório são digitais, procuração, declaração de hipossuficiência, a gente às vezes até devolve para o cliente, mas o contrato a gente mantém guardado aqui com a gente sempre. É um documento, um instrumento que vai possibilitar a gente até mesmo de, se for o caso, entrar com uma execução, uma medida de cobrança contra o cliente que eventualmente não venha a pagar ali os honorários devidos, tá, pessoal? Outra coisa também é que o contrato ele evita discordância, né? Às vezes eu já caí nessa situação de estar ali conversando, fechando um contrato com uma pessoa que era do meu ciclo de amizade, né? E, infelizmente, acabei não fazendo o contrato, chegou lá depois na hora, o processo durou anos, anos e anos, e na hora de receber os honorários, houve uma divergência em relação ao que era devido, ao que não era devido, que seria evitado caso tivesse sido feito o contrato. Então, pode ser mamãe, pode ser papai, aqui eu estou exagerando de certa forma, mas faça o contrato sempre que você for prestar um serviço advocatício, que você prevê o recebimento de algum valor, né? Inclusive, se você for fazer algum tipo de pro bono, faça um contrato de uma advocacia pro bono, né? Junte esse contrato nos autos do processo, não vai trazer nenhuma repercussão para o cliente, inclusive vai fazer com que o juiz entenda que ele não está pagando um advogado particular, que você está fazendo ali um serviço de pro bono, ainda vai ajudar ele na obtenção de uma eventual gratuidade de justiça. Bom, pessoal, esse foi o material de hoje. Façam sempre bons contratos, né? E sempre preste atenção nas pequenas divergências que você pode vir a ter com o seu cliente. Teve uma pequena divergência, já atualiza o teu contrato para sanar esse problema. Lembrando que o que está preto no branco ali, geralmente fica mais fácil das partes entenderem.